Olá, nós vamos ver agora sobre as grandezas físicas. Existem várias aplicações das grandezas físicas no nosso dia a dia. Nós vamos ver aqui algumas principais, tá? Que são volume, massa, peso, densidade, temperatura e calor, pressão. O que são as grandezas físicas? Nada mais são do que aplicações de unidade de medida, que seja de fenômeno, de corpo ou objeto. O que é o volume? O volume é o espaço ocupado por um corpo ou objeto em 3 dimensões. Por exemplo, uma caixa d'água. Ela tem, por exemplo, ali, vamos dizer, né, uma caixa d'água qualquer. Por exemplo, uma caixa d'água com 1 metro de comprimento por 1 metro de largura e 1 metro de altura. Qual é o volume dessa caixa d'água? Você teria que multiplicar as 3 medidas, resultando ali em 1 metro cúbico. O volume geralmente é medido em metros cúbicos, mas nada impede também de ser em litro ou mililitro, tá? E nós vamos ver ali o seguinte, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Agora, 1 litro é igual a 1000 mililitros. Essa relação a gente já sabe no nosso dia a dia. E 1 metro cúbico pode ser igual, então, a 1 milhão de mililitros. Se você quiser converter ali na notação científica ali, né? Ou passando a vírgula, né? E tal, você pode colocar o 1000, 10 a terceira, o 1 milhão, 10 a sexta. Agora, massa e peso. Massa e peso, vocês vão descobrir que, na verdade, é diferente, gente, um do outro. Quando você fala ali no vai se pesar na farmácia, você fala, meu peso é, sei lá, 50 quilos. Na verdade, ali não é o seu peso, ali é a sua massa. Sabe por quê? Porque massa é a quantidade de matéria de um corpo. E ela é uma grandeza escalar, de valor e unidade de medida. E sabe por que que ela aquilo lá que você pesa é massa, não peso? Porque o peso, gente, ele é diferente. Ele é uma força, ele é uma matéria isolada. Uma matéria isolada, na verdade, não tem, como eu posso dizer, não tem peso. Agora, um corpo só vai ter peso se estiver próximo a algum outro corpo com massa significativa que sofre alguma atração. Quando a gente fala de peso, a gente está falando de uma grandeza relacionada à gravidade. Olha só, o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, por isso que aquilo lá que a gente pesa não é o nosso peso, na verdade é a nossa massa. Já a massa ali, ó, todo corpo tem massa, mesmo isolado no universo. Já ali no peso, não, matéria isolada não tem peso. Padrão de medida de massa, geralmente é o quilograma. Nós podemos também ter outras unidades, né, como a tonelada, grama, miligrama. E nós sabemos ali que uma tonelada são 1000 quilos, ou 10 a terceira. Uma tonelada são 1 milhão de gramas, 10 a sexta. 1 quilo é igual a 1000 gramas. E 1 quilograma é igual a 1 milhão de miligramas. Ok? E o peso? O peso geralmente vai ser a massa vezes a gravidade. Então, vai ser dado em Newton. E outra coisa, seu peso é um aqui na Terra e seu peso é outro lá na Lua, tá? Porque a gravidade é diferente. Quem pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? O que vocês acham? Quem pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Gente, na verdade, se você for analisar, os dois vão ter ali o mesmo peso. E nesse sentido, a massa também vai ser a mesma, tá? Porque nós estamos tratando de um mesmo planeta. Estamos tratando também de 1 quilo, né? E ali, qual é a diferença então? A diferença seria que o chumbo, ele é muito denso. Por quê? Porque ele tem menor volume. Logo, ele vai ter uma relação de massa dividido por volume maior do que o algodão. Agora, o algodão, ele é menos denso, ele é pouco denso. Neste caso, vai ter maior volume e então a sua massa vai se espalhar. Vai diminuir então a sua densidade, a relação massa-volume. Então, nós vamos entender o seguinte, que densidade vai ser uma grandeza que está relacionada à massa e ao volume de um corpo, objeto, assim vai indo. Densidade é a mesma coisa que massa específica. Relação entre massa e o volume de um material, seja ele sólido, líquido ou gasoso, sempre, gente, em uma determinada temperatura e pressão. Um outro detalhe é que a densidade determina também algumas características de alguns materiais. Por exemplo, o ouro, para você dizer que realmente ali é ouro, tem a densidade já definida para o material ouro.
e outros materiais também, já existe uma densidade específica, nós vamos ver isso nos exercícios também. Então, massa e volume vão estar sempre relacionados à densidade. Onde aqui, ó, na formulinha da densidade, eu vou ter D igual a M dividido para V. D de densidade, M de massa, V de volume. Lembrando que essa massa da substância, gente, geralmente vai ser em gramas. Geralmente, o volume da substância vai ser em centímetro cúbico ou mililitro. A densidade vai ser dada, então, em grama por centímetro cúbico ou grama por mililitro, geralmente, tá? Agora eu vou te perguntar, por que será que o gelo vai flutuar na água, hein? Já parou para pensar nisso? Por que será, gente, que o gelo flutua na água líquida? Você vai entender o seguinte, a água líquida em qualquer temperatura vai ter ali uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico máximo. Agora, ela no estado sólido vai ter uma densidade menor, de 0,92 gramas por centímetro cúbico ali aproximadamente. É o caso ali, por exemplo, que você observa do iceberg. 92% do gelo está abaixo da superfície e 8% vai estar acima. Da mesma forma, também se você colocar um gelo num copo com água líquida, né? Uma parte vai estar mais abaixo da superfície e somente um pouco vai ficar acima. O que acontece? A água tem um comportamento anômalo, gente. E, ao contrário de outros materiais, né? A água, quando está no estado sólido, ao invés dela ser mais densa, ela é o contrário, ela é menos densa. Então, fica aqui uma observação. Materiais com menor densidade vão flutuar em materiais de maior densidade. Logo, o gelo flutua na água líquida. E olha só aqui esse comportamento anômalo. O que é esse palavrão aqui, anômalo? Anômalo significa anormal, tá? Da água, nesse caso. No geral, materiais sólidos são mais compactados, logo são mais densos. Já a água no estado sólido é menos densa, com 0,92 gramas por centímetro cúbico. Já no estado líquido é muito mais densa, com 1 grama por centímetro cúbico. E essa propriedade em comum que serve para a manutenção da vida, não é? Lá nos mares e assim vai indo. Por exemplo, se a temperatura cair muito em uma determinada região ali, aquática, o que vai acontecer? Abaixo da camada de gelo formada, a água continua na fase líquida, permitindo a continuidade da vida animal e vegetal. E acima aqui nós vamos ver uma camada, né, fina ali, de água menos densa. E vai ser a água mais sólida, que vai ser o gelo ali, né? E quando chega o verão, a temperatura aumenta e esse gelo vai se derreter. Já pensou se fosse o contrário? Se embaixo aqui ficasse gelo e em cima que ficasse líquido? Já pensou? A vida aqui estaria totalmente comprometida. Então, nós vamos ver aqui, ó, exatamente isso que eu acabei de falar. Se ocorresse o contrário, ou seja, se a água na fase sólida fosse mais densa que a água na fase líquida, o gelo formado no inverno, principalmente no hemisfério norte, iria para o fundo dos lagos e mares. Nessas condições, dificilmente o gelo se fundiria quando chegasse o verão e em pouco tempo a vida animal e vegetal estaria comprometida. E outro detalhe também é o seguinte, ó. E outro fator importante é que a água ela também atinge uma densidade máxima a 4 graus Celsius, ou seja, ainda na fase líquida. Assim, seja lá durante a primavera ou outono, né? Quando as temperaturas das águas e dos lagos e mares caem para valores próximos a 4 graus Celsius, o que vai acontecer, gente? As águas superficiais tornam-se mais densas que as águas mais profundas. Por isso, elas se deslocam lá para o fundo, misturando os nutrientes dissolvidos no movimento vertical denominado corrente de convecção. Só que nesse caso, essa corrente de convecção vai fazer exatamente um processo de derretimento dessa água solidificada que estava ali. Tá? Então, sempre a natureza vai contribuir, nesse caso da água, para que a manutenção da vida possa continuar. E aqui vai um mini exemplo, tá, gente, de um exercício resolvido. Para verificar se um objeto é de chumbo puro, um estudante primeiro determina sua massa, que foi de 175,90 gramas. Segundo, imergiu em 500 ml de água em uma proveta. Logo, gente, se eu tenho ali 500 ml de água, coloquei um objeto que tem 175 gramas, o que vai acontecer, gente? Já pensa aí, não é? O que vai acontecer com o volume da água? Lê o volume da mistura da água e o metal. Da mistura água e metal. Ficou ali de... Aliás, gente, não é 500 ml, perdão, é 50,0 ml, tá? Que são 50 ml. Então, na hora que ele colocou o objeto, subiu para 65,5 o volume.
Agora, ele compara e conclui, o chumbo é chumbo puro, né? Agora, qual é o valor da densidade em gramas por mililitro, a temperatura da experiência? Ele vai te dar as alternativas. Lembra que a gente viu lá que para eu calcular a densidade é massa dividido por volume? Então, eu vou analisar. Eu sempre pego primeiro os dados que a questão me deu, olha só. Ele me deu que a massa é de 175,90 gramas e ele me deu dois volumes, gente. Ele me deu o volume inicial e me deu o volume final. Senhora, qual dos dois volumes que eu vou jogar aqui, o inicial ou o final? Gente, nenhum dos dois. Eu tenho que descobrir qual é a diferença do volume final menos volume inicial para eu descobrir qual é o volume exato ali para eu colocar aqui na minha fórmula, tá? Então, 65,5 menos 50 vai dar 15,5. Cuidado na hora de fazer a continha para colocar a vírgula no local certo. Imagina que era dinheiro, gente. Eu tenho R$ 65,50, só que eu tô devendo R$ 50. Quanto que eu vou ter no final? R$ 15,50. Mais ou menos isso, tá? Para poder facilitar a vida. Então, vai ser D igual a 175,90 dividido por 15,5. Qual é o resultado? Densidade igual a 11,3 gramas por mililitro. Então, a alternativa certa seria letra E, 11,3 gramas por mililitro.